Shalom Ashilom Ha, e você responde aí, Baruch Hashem, porque Ele, somente Ele, o Eterno, Santo, Bendito, é que pode nos dar a verdadeira paz. Bem, hoje vamos continuar falando sobre o Shabat, mas o tema é o Shabat e o mundo vindouro, ou o Shabat e o Olam Rabá. Ou, se você prefere um termo mais teológico, o Shabat e a escatologia. Mas antes eu peço, por favor, que você acompanhe a nossa vinheta aí, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça seu comentário, por favor, porque o nosso objetivo é fazer o bem. Vamos então, sem demorar muito, falar sobre o Shabat e o Olam Rabá. Olam Rabá, mundo vindouro. E, para sua surpresa, o texto que nós vamos trazer sobre o Shabat e o mundo vindouro, que vamos introduzir agora nesse estudo, está lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Você sabia que o livro que ele fala com maior propriedade sobre o Shabat e o Olam Rabá e o mundo vindouro, quando eu digo mundo vindouro, Olam Rabá, eu estou falando no reino futuro do Mashiach, o reino futuro do Cristo. Todos nós sabemos, e se não sabe, você deve se preocupar. Porque se aquele que se considera cristão, ele desconhece que Yeshua ele virá e retornará em corpo, com o intento de reinar sobre todas as nações da terra, é impossível um cristão ele desconhecer o âmago da sua fé. Isso é o âmago, é o centro da nossa fé, é o alicerce da nossa fé. E aqui, quando se fala em mundo vindouro, então você já sabe que eu estou falando no reino futuro do Mashiach. E o livro que fala com maior clareza sobre essa relação do Shabat com o mundo vindouro, com o reino do Mashiach, é Hebreus. O autor dos Hebreus, ele escreve um compêndio todo fazendo essa conexão do Shabat e o reino do Mashiach. E eu quero ler um trecho, eu não vou poder ler todo, mas eu quero ler apenas um trecho para você sobre o Shabat e o reino vindouro que o autor dos Hebreus, ele narra para nós. Acompanhe comigo, por favor, ele está lá em Hebreus capítulo 4, depois você pode ler todo o capítulo se você quiser, mas eu apenas peguei Hebreus capítulo 4, versículo 8 ao 11, que diz assim: porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Hebreus, novamente, capítulo 4, versículo 8 ao 11. A tradução que eu usei aqui foi a NVI. Aqui, o autor dos Hebreus, ele traz à tona a exegese, ou midrashim, de um salmo. É o salmo, um salmo davídico, Salmo 95. Todo o capítulo 95, ele fala sobre o reino vindouro. Ele fala sobre o Olam Rabá, quando o Mashiach será rei sobre toda a terra. É claro que existe uma divisão
uma divisão teológica, escatológica, principalmente dentro da ortodoxia judaica a respeito do milênio e o mundo vindouro. Se fala que primeiro virá o milênio, que é o futuro reino do Machá por 1000 anos, e depois o mundo vindouro. Mas isso aí é uma sequência só, virá milênio e mundo vindouro. Será algo sistemático, algo que continuará. Então aqui, em relação a esse salmo, nós estamos falando a respeito do reino vindouro do Machá. A gente pode usar a palavra Olam Rabá, sim. O que acontece é o seguinte, inclusive Davi, ele inicia o Salmo 95 falando da rocha da nossa salvação. Você sabe muito bem quem é a rocha é Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem, porque nós temos essa visão. E aqui eu quero pegar só um versículo do Salmo 95 para você entender o que o autor dos Hebreus está falando, por que ele usou esse Salmo 95, porque ali está escrito no Salmo 95 e versículo 11. Agora a tradução que eu estou usando aqui é Almeida Revista Corrigida. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Mas o que Davi está falando aqui que levou o autor dos Hebreus a escrever o capítulo 4 baseado nesse salmo? Bem, eu quero primeiro trazer uma ressalva para você. Antes de tudo, eu quero explicar para você que a palavra que está sendo usada em várias traduções aqui como repouso, ela foi traduzida. Ela não segue o original da palavra. A palavra aqui no hebraico, porque o Salmo Davídico, esse Salmo 95, ele foi escrito em hebraico, a palavra repouso aqui é Shabat. Aliás, o significado de Shabat é repouso, descanso e cessar. Inclusive existe um vocábulo que é antônimo da palavra Shabat, que é Shabá. Você sabe o que significa Shabat? É muito interessante. É comprar, é adquirir, é fazer comércio. Shabat. Então, no Shabat, nós não devemos fazer o Shabat. Mas o que acontece é o seguinte, aqui a palavra usada como repouso, então, é Shabat. Eu vou ler como original. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu Shabat. Uau! Davi aqui tem um oráculo tal que chegou ao ponto de impactar o autor do livro dos Hebreus, que usou o texto de Davi para fazer uma analogia com o mundo vindouro, com o reino vindouro do Machá, de Yeshua, o HaMashiach. Mas o que Davi estava falando? Qual é o contexto de Davi aqui no capítulo 95 dos Salmos? É simples, Davi aqui ele está usando um fato histórico que ocorreu lá no Pentateuco, que ocorreu lá na Torá, quando Moshe ele está diante da terra prometida. E ele separa então 12 espias, um representante de cada tribo, para fazer a análise da terra que o Eterno tinha prometido ao povo de Israel, a terra que manava leite e mel. E conta a história lá no capítulo 14 de Números, Bamidbar, ou Números, que os espias retornaram dessa análise da terra de Canaã, de Eretz Israel, que ainda não era Eretz Israel, era Canaã. Eles retornaram dessa análise, dessa visita à terra, e 10 dos espias trazem um relato negativo, um relato no qual desmotiva o povo de Israel, amedronta o povo de Israel. Só 2 se levantaram ao contrário desse relato, elevando o Todo-Poderoso e tentando esclarecer para o povo de Israel que eles tinham
algo muito maior que aquele povo que vivia em Canaã, que era o Eterno. O Deus Todo-Poderoso estava com eles, Adonai. Mas o povo mesmo assim diz que começa a murmurar, e o Eterno então, ele se põe contra aquela geração que está murmurando. Quando chegou na terra, eles andaram 40 dias pelo deserto. Quando chegou na entrada de Canaã, eles iam começar a tomar a terra. Eles resolvem então voltar para trás com medo. E o Eterno então lança ali a sua condenação. Diz que aquela geração, a partir de 20 anos de idade, todos a partir de 20 anos de idade não entrariam na terra prometida. Não herdariam a terra que ele prometeu, mas sim os seus filhos. E aquela nação, por castigo pela sua desobediência, pela sua murmuração, pelos seus constantes erros, eles iam vagar pelo deserto por 10 anos. Cada dia de caminhada até as fronteiras de Canaã ia valer por 1 ano. 40 dias de caminhada, 40 anos eles iam ficar vagando pela terra. Então aqui Davi ele tem uma visão em relação a todo o mundo vindouro. Ele faz uma analogia a este acontecimento que ocorreu lá com Moshe, que ocorreu lá com Josué e Yoshua, né? E Caleb também, que estavam junto nesse momento dos espias. Ele faz uma analogia com o mundo vindouro. É incrível que o judaísmo, hoje a ortodoxia judaica, ela faz toda essa analogia da Torá, toda essa analogia do Êxodo com a Geulah, com a redenção que virá com o Machá. Eles dizem que é, na realidade, uma ilustração do que virá. Não que não tenha ocorrido, ocorreu. Moshe foi chamado, foi levantado, o povo saiu do Egito, tudo perfeitamente. Mas eles falam que aquilo ali foi uma prévia do que será a grande e eterna redenção através do Machá. E é incrível que aqui o autor dos livros hebreus, ele entende desta forma. Tanto que ele fala claramente a respeito do Shabat, aqueles que entrarão no Shabat do Eterno. Quem são aqueles que entrarão no Shabat do Eterno? Aqueles que permanecerem fiel à palavra de Yeshua, à Torá do Eterno, aqueles que permanecerem fiéis à vontade do Eterno, esses entrarão no descanso, no Shabat do Todo-Poderoso. E o que nos chama a atenção aqui é que é o Shabat que está sendo usado. Resta ainda aqui, o autor dos Hebreus está falando, resta um descanso sabático para o povo de Deus. É o Shabat que é feito toda essa analogia com o que virá, com o que nós esperamos. Nós só vivemos a fé cristã porque nós esperamos o mundo vindouro, o reino vindouro do Machá. E o melhor de tudo é que é o Shabat que está sendo usado aqui como um exemplo para você do que será o mundo vindouro. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para o que o Talmud fala a respeito do Shabat. O Talmud é a Torá oral, é a Derabanan, a Torá dos sábios, a tradição dos sábios. E é interessante que o Talmud ele fala sobre o Shabat da seguinte forma. Na realidade, o Talmud ele usa um salmo davídico para fazer um midrashim, uma exegese, aonde esse salmo diz que aos olhos de Deus um dia é como 1000 anos. E eles fazem essa relação com a criação, com Bereshit, lá em Gênesis, aonde fala que o Eterno criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou e abençoou e santificou o 7º dia.
Ali, essa analogia que eles fazem com esse salmo davídico, os rabinos, os tanaítas que escreveram ali o Talmud, eles falam o seguinte, que aquele relato da criação está ligado à chamada Torá Hassoda, Torá oculta, aonde ali o Eterno está nos dando uma visão que as eras, como nós conhecemos, durará apenas 6.000 anos. E no 7º milênio virá o reino do Mashiach, virá a Geula, será uma era divina sobre a terra. É claro que inclusive no Talmud isso aí está escrito, inclusive todo judeu ele crê nisso. Se eles forem merecedores, essa era, este 7º milênio será antecipado. E eu quero lembrar as palavras de Yeshua HaMashiach, quando ele falava dos sinais que antecederiam o fim dos tempos. Ele fala, se aqueles dias não fossem abreviados, nem os tzadiks, nem os justos, nem os eleitos se salvariam. Bem, isso aí foi apenas um parênteses, mas é incrível que tem uma analogia muito próxima do que o judaísmo hoje acredita em relação à redenção, à Geulah, a vinda do Mashiach. Israel, no calendário de Israel, judaico, nós estamos no ano 5.781, ele está adentrando já o 7º milênio. Algumas décadas entra no 7º milênio. Só que os rabinos estão falando constantemente que esses dias serão abreviados, porque eles estão agindo dentro de duas palavras que se usa, o Tikkun Olam, tentando fazer o máximo para restaurar a vontade do Eterno sobre a terra, sobre Eretz Israel, sobre Israel, e por isso esses dias serão antecipados. Mas nós sabemos que esses dias serão antecipados não pela força de homens, mas sim porque Yeshua HaMashiach ele prometeu que esses dias seriam abreviados para que todos os eleitos pudessem ser salvos. Os eleitos. Vamos lá? O Shabat no mundo vindouro. Será? Tudo bem. Eu falei para você que o Shabat, ele representa o mundo vindouro. Quando nós nos reunimos aqui, inclusive no Shabat, nós entendemos que aquele ato ali de se reunir, a família no Shabat, é uma partícula muito pequena do que será no mundo vindouro. É um momento onde nós nos concentramos só no divino, é no momento que nós ali, toda a família reunida, está somente com o pensamento na Torá do Eterno, buscando a presença do Eterno. Tudo que nós fazemos durante o dia é em honra ao Eterno, porque é um dia que o Eterno ele santificou, é um dia que o Eterno abençoa. Mas, e será que nós vamos celebrar o Shabat no mundo vindouro? E eu quero trazer 2 textos para você entender se nós vamos ainda celebrar o Shabat no mundo vindouro. O primeiro deles é lá em Ezequiel, capítulo 46 e versículo 13, que nos diz o seguinte, eu estou usando a tradução NVI aqui. Nos sábados e nas luas novas, o povo da terra adorará o Senhor junto à entrada que leva à porta. Quando que todo o povo da terra adorará? É isso mesmo que você ouviu no sábado. Aqui está falando, é óbvio, é claro, do mundo vindouro. É toda a terra reunida adorando o Eterno no dia que ele determinou para ser adorado, o Shabat. Isaías 66 e 23, você sabe que capítulo 66, Isaías já começa a falar do novo céu, a nova terra, começa a falar do mundo vindouro. Olha o que Isaías 66, 23 ele fala, também a tradução é NVI aqui.
De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Uau! De novo de um sábado. E o que é essa lua nova? A lua nova representa a mudança do mês. Sempre. Isso aí, na história antiga de Israel, antes da grande diáspora, antes da Babilônia, os judeus eles faziam, tinha todo o Yom Tov, tinha toda uma comemoração para cada início de mês. O Eterno está falando aqui que vai iniciar nas luas novas uma comemoração, uma adoração a Ele a cada início de mês, e todo sábado, de sábado a sábado, a humanidade se encontrará e adorará o Todo-Poderoso. Isso será o Olam Rabá, isso será no mundo vindouro, o mundo onde existirá somente um rei, um só Senhor, e o nome dele é Yeshua HaMashiach. Por isso que nós dizemos aqui o Gadol Melech, o grande rei que há de reinar em breve. E como diz os sábios, como dizem os rabinos, como dizem os judeus, que seja breve, muito breve e ainda em nossos dias. Que você possa dizer amém e que você possa desejar que venha o reino do Mashiach, que venha o reino do Cristo imediatamente sobre toda a terra e que venhamos adentrar o mundo vindouro. Amém. Foi um prazer estar com você mais uma vez nesse vídeo e eu desejo a você um Shavuatov Lekulan, uma boa semana a todos. Shalom!